Olá, grupo, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo só para o grupo. Antes eu pensei assim, eu vou colocar lá no Instagram e tudo mais, mas não, eu falei, vou ficar só no grupo. Por quê? Porque eu adorei de fato o comentário da Roseli sobre essa postagem que eu falei. Né? Eu deixei uma postagem anterior aí falando sobre desdenhar, desvalorizar. Então, eu resolvi expandir esse assunto, pegar esse gancho e expandir esse assunto. Eu não sei se você já percebeu que quanto mais você tenta explicar o seu processo terapêutico ou o seu trabalho de uma forma geral, justificar preço, provar seu valor, mais algumas pessoas acabam desdenhando de você. E isso não tem nada a ver com espiritualidade abstrata. Isso é pura neurociência, gente. Verdade. Isso é comportamento humano. E isso também tem a ver com o que eu falo aqui dentro do neuromarketing, que é essa parte que eu trabalho, que é venda consciente. Eu não vi ninguém ainda dentro do neuromarketing falando sobre venda consciente. E por isso que eu falei assim, vou aproveitar esse gancho aqui no grupo da postagem da Roseli para mostrar como que isso acontece, tá? E como evitar também de cair no gatilho, vamos dizer assim, psicológico, que faz bons profissionais, como o que nós temos aqui, se diminuírem para clientes que nunca comprariam deles. Essa é a verdade. Então, quando eu digo que as pessoas vão desdenhar por não consumir algo de você, eu estou querendo dizer o seguinte: quando você não se encolhe, quando você não se explica demais, quando você não tenta convencer, algumas pessoas sim vão se incomodar. E ó, deixa rolar. Mas na venda consciente, isso tem uma outra tradução. Isso quer dizer que quem não está preparado para o seu valor vai reagir sim com desdém. E quem não está no seu nível, vamos dizer assim, né, dentro do seu nível emocional, vai tentar te diminuir para se igualar. Essa é a verdade, para se sentir igual a você. E isso não fala nada sobre você. Claro que não. Isso fala apenas do sistema emocional desse cliente. E o que a neurociência tem a ver com isso? Né? Como que ela explica tudo isso? Vamos lá. A neurociência ela vai dizer que o cérebro ele desdenha sim quando sente que está ameaçado. Quando alguém percebe que você tem um domínio, tem a clareza, tem a postura, como eu gosto de falar, quando a pessoa percebe que você se apropriou do seu trabalho, sabe? Da entrega que você tem, da solução que você oferece, é uma apropriação, é sua, é propriedade sua agora, ninguém está falando mais sobre isso da maneira como você fala. O nosso cérebro primitivo ativa dois mecanismos, que a gente sabe muito bem. Luta, e vai desdenhar, vai botar ironia, vai questionar preço, aquela história toda, e a fuga, vai sumir, vai procrastinar, vai falar, vou pensar, depois eu vejo. Então, quando o cliente te pergunta o preço e você responde ali, ó, pá, na lata, com firmeza, o cérebro dele pensa, eita, eu não tenho controle aqui, tem alguma coisa diferente. A reação automática é o quê? Eu vou diminuir você para poder recuperar o meu status quo, porque eu estou abaixo de você, então eu preciso recuperar isso. Então o sistema límbico desse cliente protege a autoestima do cliente. E aí quando você não abaixa o seu valor, o sistema emocional dele sente o quê? Uma microameaça. Você está já jogando com o ego do cliente. E aí ele vai desdenhar, ele vai questionar, ele vai colocar tentativas de duvidar algo sobre o seu trabalho. Isso não é racional. Isso é o ego tentando se regular pela via mais errada possível. E por que você não deve tentar corrigir isso nas pessoas? Vamos lá. O que a neurociência afirma sobre isso dentro do propósito que eu trabalho, que é a venda consciente? Isso eu aprendi na prática. Explicar demais traz vulnerabilidade percebida. Quando eu comecei a trabalhar com meus 15 anos, eu tinha que ficar explicando muito sobre um tempo que eu trabalhava em farmácia, eu tinha que explicar aquele produto. Eu achava que quanto mais eu explicava sobre aquele medicamento, mais o cliente ia confiar em mim, ia levar o produto e eu ia ganhar a minha comissão. Só que não. O cérebro, nesse momento, quando você tenta explicar demais, ele interpreta da seguinte maneira: se ele está explicando tanto assim, detalhando tanto assim, é porque ele está precisando de mim. Então, se ele precisa de mim, então ele vale menos. Ou está desdenhando, vale menos. Certo?
Por quê? Porque isso vai ativar, gente, quando você está explicando demais essa vulnerabilidade percebida por outro, ele vai ativar um dos 188 vieses cognitivos que nós temos. Isso até então catalogado, tá? Deve ter muito mais ainda que a gente não conseguiu entender. E que viés é esse? É o viés da necessidade, que reduz automaticamente o valor percebido do seu processo terapêutico ou do seu trabalho, tá? Porque a gente aqui não tem só terapeuta, né? Então, vamos falar do terapeuta. O terapeuta ele começa a justificar preço, ele começa a detalhar demais os módulos, explicar o porquê do valor, e o cliente, antes neutro, que até então ele era neutro, ele não sabia de nada, passa a enxergar isso como um menor valor. Porque percebe o quê? Desespero. Ele está doido para vender para mim. Lembra quem é da Citec, que é a empresa lá, sabe que eu falei da simática, um curso que eu dei esse ano ainda, falando sobre a simática na venda. Então, ele percebe o desespero daquele profissional em querer vender. Mas e aí? E aí, quando você não consome, ou seja, quando o cliente não quer consumir aquilo ali, o cliente, quando você não dá abertura para isso, né, não dá abertura para esse, não justifica muito, quando você não se diminui, quando você não mendiga atenção, quando você não fica se explicando o teu valor, quando você não tenta converter e convencer de que não está pronto, aí sim, aí você vai ativar um outro sistema no cérebro do seu cliente. Tá? Por enquanto, quando você explica demais, você ativa o viés da necessidade. Mas quando você não entra nessa pilha, tá? Você ativa o quê? O viés da escassez natural, o viés da autoridade autêntica, o sistema de recompensa correto, que é o sistema de dopamina. Então aí o cliente começa a sentir curiosidade, começa a respeitar mais você, a energia que roda ali, tá? É uma energia de alta frequência, porque há um desejo genuíno daquele cliente em querer saber mais sobre a sua solução. Então, a ausência de desespero, ela vai criar sim uma presença de valor, uma proposta de valor. E quando você sustenta essa sua frequência, a frequência de valor, você se torna um farol para aquele cliente. O farol, você já viu o farol lá no mar? O farol não fica correndo atrás do barco. Não, o farol fica aqui, ó. Está só iluminando. Não é isso? Ele está só iluminando. E quem está pronto se aproxima. O barco que está precisando do farol, ele se aproxima. E é exatamente isso que você deve virar. Você deve virar um farol que fica iluminando. A vibração consciente é isso. Eu não convenço você, cliente. Eu permito que quem está pronto me encontre. Eu estou aqui nas redes sociais. Estou falando do meu trabalho, eu apropriei dele. O meu valor não depende da visão de quem ainda está cego para si mesmo, sabe? Que quer me rebaixar, me diminuir. Então, se alguém desdenha porque você não se diminuiu, parabéns, agradeça. Esse não era o seu cliente. Esse era um teste do universo, não uma oportunidade para você vender. Tá? E quem aqui está no seu nível, quem está no seu nível, de fato, não vai desdenhar você. Muito pelo contrário, ele vai te reconhecer. Ok? Então, esse vídeo ficar aqui só para vocês, eu ia colocar lá, eu ia botar uma CTA para poder vender minha mentoria e tudo mais, mas não, eu resolvi colocar aqui no grupo para que vocês entendessem que a venda consciente ela é muito ampla. Ela depende da biologia, depende da espiritualidade, depende dessa questão da frequência do universo em si, é entender todo esse caminho para que você venda sem precisar vender, para que você realmente seja esse farol que fica iluminando ali. Ó. E quem precisa do farol vai chegar. Quem não precisa, deixa no cantinho lá. Alguns vão dizer, nossa, que luz forte. Por que esse cara bota essa luz tão forte assim? É porque não está na mesma vibração que você. Então, venda consciente, para mim, que trabalho com neuromarketing, alinhando à espiritualidade, é sim uma venda que vai trabalhar a sua frequência vibracional, a sua energia
a sua assinatura energética, vai trabalhar também a sua biologia, o quanto você está bem naquele momento, e vai trabalhar também essa questão da espiritualidade, das regras internas que você tem e que hoje talvez possa estar bloqueando o seu caminho, tá bom? Quer saber mais? Me procura, a gente bate um papo, não vou cobrar nada, você está aqui no meu grupo, a gente só vai bater um papo. Aí sim, se houver algum interesse a mais, aí a gente conversa por fora, tá bom? Gratidão.